Sejam bem-vindos ao Café Virtual. Como é que vocês estão? Espero que bem, com saúde, na paz de Deus. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre costura. Você sabe costurar? Só que a costura que nós vamos estar falando hoje é um pouquinho diferente. É construindo a nossa história, né? É costurando o nosso memorial, a nossa história. Por isso eu queria usar um pedacinho da história de uma mulher que me encanta. É da mulher sunamita. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, começa no versículo 8. E tem bastante detalhes essa história, depois você pode ler melhor. Mas, enfim, era uma mulher que morava numa cidade chamada Sunem. E o profeta Eliseu viveu naquela época, era 850 a.C. E ele saía da sua cidade, um vilarejo no vale do Rio Jordão, chamado Abel-Meolá, e ia até o Monte Carmelo. Mas no meio do caminho, mais ou menos, tinha um vilarejo chamado Sunem. Por isso o nome Mulher Sunamita, que ela morava lá. E ele passava de lá e ela sempre chamava Eliseu para comer pão. E um dia ela fala para o marido dela assim, no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 9. Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, né? Ela fala, vamos pôr uma mesa, uma cadeira, né? Um candeeiro. E quando ele vier na nossa casa, ele pode se hospedar aqui, né? E assim eles fizeram. E esse homem sempre, então Eliseu sempre passava por lá. E um dia, Eliseu, vendo tanto cuidado, tanta abnegação, ele diz assim para o seu servo, puxa, precisamos retribuir de alguma forma para essa mulher. O que ela precisa? Daí o servo vai e conversa com ela. E diz assim, ó, tem alguma coisa, né, que a gente possa fazer a seu favor? Daí ela responde, eu habito no meio do meu povo. Isso é encantador. Ela diz assim, eu não preciso de nada. Eu habito no meio do meu povo. Eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, o meu povo. Que coisa extraordinária, né? É aquela pessoa que se adapta à sua situação, que faz amizade, que curte aquilo que tem, que valoriza. E faz a gente lembrar de Paulo, né? Quando ele diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E não era só a situação boa, né? O vento nem sempre era a favor de Paulo, mas ele aprendeu. Isso me ensina que eu posso aprender a viver em toda e qualquer situação. Não importam as circunstâncias, eu devo curtir, valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Nem sempre é uma costura exclusiva, né, alta costura. Às vezes são imprevistos que acontecem com a gente, diferente do que a gente programou. São situações adversas que nos ocorrem, né? São retalhos, mas que a gente pode estar trabalhando neles e construindo algo especial, né? Algo exclusivo, sim, mas encantador. E eu gostaria de pensar em situações que acontecem com a gente. E eu estava me lembrando de uma. A gente ia muito para o Paraná visitar minha sogra, né? E um dia nós estávamos voltando do Paraná e o carro quebrou, perto de Marília. Daí nós paramos perto de um barzinho de estrada e um homem que estava ali, ele se ofereceu para puxar o carro até Marília. E foi o que ele fez e nos deixou na entrada de Marília, num posto de gasolina. Daí nós pegamos algumas coisas dentro do carro, né, umas roupinhas, né, pusemos numa mochila, pegamos um táxi e fomos para o hotel. Deixamos o carro ali. E lá no hotel, então, a gente tomou um banho gostoso e de havaiana, né, de chinelinho, a gente foi no point da cidade. Vamos procurar qual que era a pizzaria que oferecia a pizza mais gostosa da cidade, para a gente conhecer, né? A minha moçada, nós gostamos muito de pizza, e a gente foi.
Gente, foi extraordinário, foi delicioso. No dia seguinte, Leomã foi arrumar o carro, nós tomamos um café da manhã maravilhoso, foi tanta risada, foi inesquecível. Era uma situação inóspita, mas a gente se adapta, a gente valoriza a companhia, o nosso povo. Que coisa deliciosa, né? Como aquele imprevisto, muitas vezes ruim, que acontece com você, com a sua casa, né? Construa, né, memórias diferentes. Tudo depende da nossa atitude. Como Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Quantos imprevistos Paulo sofreu? Naufrágios, abandono, traições, quanta coisa, perseguição, mas ele aprendeu a viver contente. Que a gente possa, né, realmente pensar no que nós temos, no que nós dispomos, o nosso povo, isso que importa, isso que tem valor, né? Eu li a história uma vez de um padre que largou, né, o seminário, e ele então se casou, teve filhos, e fizeram uma entrevista com ele. Como é que está a sua vida? Ele falou, estou feliz, estou realizado, minha vida está bem, né? Mas daí o repórter insistiu, tem alguma coisa diferente? Ele falou, olha, antes tudo que eu tinha estava numa malinha, né? E agora não, minha vida era mais leve antes, agora eu tenho tanta coisa, né? Que muitas delas eu nem sei o que fazer, não tenho, nem preciso fazer. E é isso, meus amados. A gente pode costurar nossa história, nosso memorial, valorizando as pessoas, né? E não as circunstâncias, e não o que temos. Tem gente que se esgota tanto, trabalha tanto, enche as gavetas, enche os armários, com coisa que nunca vai usar. Exige tanto, às vezes, da vida, das pessoas, do outro, né? E a gente precisa de tão pouco para viver, não é verdade? Que a gente possa, assim, ser satisfeito com aquilo que a gente tem. Tem gente que nunca está satisfeito, sempre tem um defeito, né? Desvaloriza as pessoas, desvaloriza a situação e é difícil de você até conversar, porque ela suga a nossa seiva até, né? Qualquer problema, qualquer rajadura, né? Ela já descarta relacionamento, já não quero mais brincar, já estou saindo, descarta amizade, descarta filhos, descarta fé, né? Gente que desiste fácil, às vezes, que nunca é feliz, né? Eu estava ouvindo essa semana que tem uma artista que vai casar, só que é o 18º casamento dela. Caramba! Gente que pula de galho em galho, nunca está satisfeito. E depois percebe, eu era feliz e não sabia. E vai deixando ao longo da estrada essas pecadas, né, de tristeza, uma trilha, né, de rejeição, de amargura, por onde passa. São pessoas que muitas vezes não deixam saudade, desperdiçam a vida que Deus deu. Que nós possamos curtir os nossos parceiros de viagem. Tem um ditado que diz assim, você quer ir depressa? Vai sozinho. Mas para que a gente precisa ir depressa, na verdade? Ele continua o ditado. Você quer ir longe? Então vai acompanhado, mas com pouca bagagem. Então, para que nós precisamos correr, né? Vamos longe, devagar, curtindo os nossos parceiros de caminhada, curtindo os imprevistos, fazendo dele algo diferente, né? Algo novo. Eu sempre brinco, né? O bolinho de arroz é mais gostoso do que o arroz, né? O pudim de pão é mais gostoso que o pão. Então, vamos fazer daquilo que sobrou, daquilo que a gente tem, né? Dos imprevistos, algo novo, algo especial. Moore, ele diz assim, que o homem percorre o mundo inteiro buscando aquilo que ele precisa. E depois ele percebe que o que ele precisa está na casa dele. Ele volta para encontrar na casa dele. Valorize. O que você tem? Seu marido, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Valorize o que você tem. A sua família, aquela família que tem testemunhado a tua história junto com você, cada detalhe, as lutas, a tristeza, a alegria, cada detalhe. Um homem, um médico, né, que trabalhava na UTI, e ele disse que nunca, durante o seu trabalho, ele encontrou uma pessoa, um doente na UTI, falando assim, por que eu não fiz aquele negócio? Por que eu não troquei o meu carro? Por que eu não construí uma casa? Nunca.
Ele sempre lamenta, se é que lamenta, assim, a oportunidade perdida de restaurar relacionamentos. Sabe, Salomão, no final da sua vida, ele diz assim, na sua meia-idade, né? Ele diz assim, olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, para vocês não errarem como eu errei. Valorize o que você tem, não fique procurando, não crie necessidades para ser feliz, não se apegue àquilo que é passageiro. E ele diz assim, eu tive tudo o que eu podia ter, e o que os meus olhos desejaram eu consegui, mas era correr atrás de vento, era a mesma coisa, era vaidade, né? Vaidade é como se fosse uma bolha de sabão, é efêmera, é rápida para acabar, né? Não tem substância, não tem consistência, não tem teor, não tem valor. Então, correr atrás do vento e atrás de coisas, né? Vamos desfrutar o relacionamento, aquilo que realmente tem valor. Vamos desfrutar as pessoas, cada carvada, cada pôr do sol, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Vamos fazer o nosso melhor, vamos costurar com aquilo que a gente tem, com os retalhos dos imprevistos, né? Algo novo, algo exclusivo, algo especial. E Salomão, ele finaliza em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, fala de tudo isso que eu falei para vocês. Quarta uma coisa, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, o resumo de tudo, teme a Deus, se apegue a Deus, guarde os seus mandamentos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele diz em Provérbios, né? E sabe o que é essencial? O essencial é isso, é buscar a vontade de Deus, é temer a Deus, é fazer o melhor com aquilo que Deus nos dá, com um coração cheio de gratidão. Que Deus abençoe sua vida, sua história. E que a gente construa memoriais satisfatórios, de alegria, de paz. São retalhos, resultados de imprevistos. Que a gente vá construindo algo novo, algo exclusivo. Memoriais realmente que valham a pena. Com pessoas ao nosso lado. Valorizando, né? Que eu quero mais, né? Eu vivo no meio do meu povo. Você vive no meio do seu povo. Você tem família, tem amigos, né? Curta isso e Deus te abençoe em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela tua palavra que é tão rica, Pai, e nos ensina tanto. Obrigada, Senhor, porque eu aprendo o que eu devo valorizar, que eu saiba, Pai, valorizar as pessoas, Senhor, que estão ao meu redor. Que eu possa, Senhor, fazer uma viagem que te agrade, Pai, com esses parceiros de viagem, valorizando, Senhor, cuidando de cada um, Senhor, sendo cuidada, Pai, e sendo feliz, realizada, Pai, porque o Senhor nos fez habitar no meio do meu povo, do nosso povo. Obrigada, meu Deus, por esse privilégio, que a gente construa memoriais dignos que valham a pena. Nos ensine a fazer isso, Pai, a valorizar e a temer, Senhor, a Ti, Senhor, em todo o tempo, a guardar os Seus mandamentos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.